só estavam ali mesmo para, como diz um certo professor de teologia, farejar problema. É por isso que os fariseus se vivem. Mas só que quando aquele jovem apareceu, que João ouviu, ele disse assim: é ele, é o Cordeiro. E ele batizou Jesus, quando ele batizou, o Espírito Santo veio, essa pessoa maravilhosa, linda, chamada Espírito Santo, veio em forma de uma pomba, de um animal que é tão lindo, tão simples, puro, símbolo de pureza, de simplicidade, e pousou sobre Jesus. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Meus amados, voltando aqui para o texto, depois que Moisés sai do Egito, com o povo atravessando aquele deserto seco, causticante, eles chegam em frente ao Monte Sinai. E ali Moisés sobe ao monte para se encontrar com Deus. E ali ele ali o Senhor dá instruções a ele, diz ao meu povo que se eles me obedecerem, se eles obedecerem às minhas ordens, eles serão a minha propriedade peculiar, particular. Vai lá, diz para eles. Moisés desce do monte, avisa o povo. E eles dizem: não, vamos obedecer sim. Moisés vai de novo, avisa o Senhor, pois desça lá, diga para eles se preparem, se consagrem, se junam, se afastem de suas esposas, não tenham momentos íntimos com suas esposas, e ao terceiro dia eu vou descer aí no monte para me encontrar com vocês. O povo obedeceu. Quando foi ao terceiro dia, pela manhã bem cedo, o monte começou a tremer. O Monte Sinai, ele é enorme. Vocês irmãos já viram reportagens, e ele é uma dificuldade para subir aquilo ali. E lá em cima, lá no cume do monte, a nuvem desceu, aquela nuvem espessa, aquela fumaça, raios, trovões, relâmpagos, e um som de trombeta muito forte. Era o Deus Santo que nós temos pregado aqui desde sábado, que havia descido do monte. Quando o povo acorda de manhã bem cedo, aquele barulho, eu fico imaginando quando eles olham para cima, aquela cena aterrorizante. Você imagina, né? Você acordar aquele som terrível de uma trombeta e relâmpagos e trovões, aquele barulho enorme no meio do deserto. Era o Senhor. Mas a questão é que o Senhor, ele deu uma instrução para Moisés. Ele disse assim: Moisés, olha, só tem uma coisa, é que só você vai subir aqui, porque você é meu representante dentro do povo. Só você pode subir. Você vai demarcar um limite no sopé do monte, no pé do monte ali, e ninguém pode ultrapassar, nem os animais. Se ultrapassar, vai ser morto. Eu vou matar, vai ser fulminado na hora. Tudo bem. Ele avisou ali ao povo, e Moisés subiu. Tinha um quê? No monte? Limite. E quem é que estava lá no cume do monte? Deus. Quem é que podia subir? Só Moisés. Moisés sobe.
E ali o Senhor dá os 10 mandamentos, né? Aquele monte, ele, nessa versão, na NVI, diz que aquele monte tremia violentamente. E ele fumaçava, ele fumegava. É algo tão, uma visão, fica imaginando uma visão tão terrível, né? Um monte enorme, fumaçando, e fogo em cima do monte. Aleluia, Jesus. Fumaça, relâmpago, né? Trovões. E aquele monte tremendo, né? Pedras caindo, cascalhos rolando. Eu fico imaginando aquela cena, né? Eu fico imaginando aquilo. E um limite. E Moisés subiu. Sabe, irmãos? Quando o Senhor me deu esta mensagem, Ele ligou essa mensagem ao Espírito Santo, ao dia de Pentecostes. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele passou ainda 40 dias aqui caminhando, né? Apareceu aos discípulos, apareceu aos discípulos em particular, né? Apareceu a Maria Madalena, apareceu a outra Maria, foi aparecendo, ficou, né? Teve um momento de comunhão com os discípulos, onde ele comeu, né? Peixe, né? Jesus gostava de peixe, né? Pão, e ali, comunhão, 40 dias. Jesus morreu na Páscoa. E 50 dias depois, que era uma festa, o irmão Christian falou que tinha muitas festas e tinha mesmo. Tem a Páscoa. E 50 dias depois da Páscoa tinha Pentecostes. Festa de Pentecostes, que é a festa, o irmão Christian falou aqui, a festa das colheitas. Que Pentecostes significa 50º. 50 dias depois. Porque era 50 dias depois da festa da Páscoa, quando Jesus, né, ressuscitou. Morreu e ressuscitou. E naquele momento ali, Jesus, depois dos 40 dias, ele reúne, Paulo disse que tinha cerca de 500 pessoas ali presentes. E o Senhor, ele diz assim, olha, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam agora. Fiquem aqui. Fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Eu vou enviar, já tinha falado, eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviá-lo, eu vou e ele vem. Vou mandar ele vir. Fiquem aqui até que ele chegue. Depois que ele chegar, vocês vão sair. Pregar minha palavra. Sabe, irmãos? Nós estamos procurando santidade, nos santificar. Mas não é somente para que nós tenhamos uma vida plena em Deus, em Cristo Jesus. Há um propósito ainda maior. E esse propósito é o Ide. Comece aqui, vai para Samaria e até os confins da terra. Aleluia. O nome de Jesus, ele em muitas igrejas, não nessa, claro, mas em muitas igrejas o nome de Jesus, ele tem sido até desprezado, irmãos, sabe? Porque o Senhor tem me tocado muito de uns meses, mais de um ano para cá, né? A falar só mais o nome dele nos cultos em que eu recebo a oportunidade, aonde eu me congrego. E tem pessoas obreiros, eu estou falando de pessoas que já estão há décadas na igreja, e irmãs, né, que estão ali, e que essas pessoas elas agem com uma certa indiferença, sabe?
uma certa indiferença, como se você estivesse falando com uma pessoa qualquer. Só que nossa principal missão é levar esse nome. Só que não tem como levar esse nome se nós não tivermos o Espírito Santo em nós. Como nós falamos na ministração aqui no sábado, tem pessoas que estão na igreja, mas elas não nasceram de novo ainda. Elas realmente não entregaram suas vidas a Cristo. Os irmãos sabiam que tem pessoas que estão, não estou dizendo aqui, mas, não é? Porque até amanhã, né? Aí tem um dias para ficar aqui, eu posso apanhar. Aí eu tenho que dizer que aqui não tem. Mas, lá pelo Ceará, tem essas coisas. Aí, tem pessoas que estão décadas na igreja. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, as pessoas já estavam lá. Né? Não sei nem quantos anos essas pessoas têm. Já eram senhoras assim, acho que tem uns 300 anos, não sei. Mas elas são pessoas que a gente está falando de Jesus, 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 mas não há uma alegria, não há uma coisa forçada. E Ele é o nosso amado, irmãos. Ele é o noivo. É Ele que tem que ser exaltado aqui, glorificado aqui. E tem sido exaltado, e tem sido glorificado aqui com muita sabedoria. Tanto por esses meninos que tocam, como pelos ministrantes, pelos que fazem o devocional. Tem se entregado assim de uma forma linda, que a gente sente a presença de Deus. E Jesus, Ele deu essas instruções.